O advogado do ex-diretor da Petrobras, Nestor Cerveró, foi preso ao chegar ao Brasil. Edson Ribeiro estava nos Estados Unidos e foi detido no aeroporto Tom Jobim, no Rio de Janeiro. Ele chegou a ter o nome incluído na lista vermelha da Interpol. Segundo o Ministério Público Federal, o advogado fez parte do esquema para tentar interferir nas investigações da Operação Lava Jato, do qual fariam parte ainda o senador Delcídio do Amaral e o banqueiro André Esteves. Edson estava na reunião que foi gravada pelo filho do ex-diretor da Petrobras, Nestor Cerveró, e que deu base à prisão do senador. A família do ex-diretor acredita que o advogado faz um jogo duplo, atrapalhando o acordo de delação de Cerveró. Rede e PPS anunciaram que vão entrar com representação que pode levar à cassação do mandato do senador Delcídio do Amaral, do PT, ex-líder do governo Dilma, preso na quarta-feira. A representação no Conselho de Ética do Senado deve ser protocolada na terça-feira. Delcídio foi flagrado tentando atrapalhar as investigações da Operação Lava Jato, em gravações feitas por Bernardo Cerveró. Na reunião, o petista ofereceu R$50 mil por mês à família do ex-diretor da Petrobras para tentar convencê-lo a não fechar acordo de delação premiada com o Ministério Público Federal. Delcídio temia que ele e o banqueiro André Esteves, do Banco BTG Pactual, fossem delatados. Esteves também foi preso na quarta-feira. Para convencer a família Cerveró, Delcídio tentou mostrar que tinha influência política nos mais altos cargos da República. Entre eles, sobre os ministros do STF, o vice-presidente Michel Temer e o presidente do Senado, Renan Calheiros. Na conversa, Delcídio chegou a propor um plano de fuga para Cerveró, caso ele fosse solto. Ele sugeriu que Cerveró saísse do Brasil pelo Paraguai e fosse para a Espanha, num jatinho em voo direto. Em depoimento à Polícia Federal ontem, Delcídio reconheceu que era a sua voz mesmo na gravação feita por Bernardo Cerveró, mas negou que tentou atrapalhar as investigações. Segundo o canal de TV Globo News, o senador disse que queria a soltura do ex-diretor da Petrobras por questões humanitárias. No entanto, negou que tenha oferecido dinheiro à família dele. Sobre Temer, explicou que, segundo informações, o vice-presidente mantinha relações próximas com o ex-diretor Jorge Zelada, atualmente preso na Lava Jato. Questionado sobre o que seria essa proximidade, Delcídio disse que preferia não responder. Ainda de acordo com a Globo News, durante o depoimento, Delcídio ficou completamente descontrolado quando soube das críticas do ex-presidente Lula ao seu comportamento. Os jornais Folha de São Paulo e Estado de São Paulo informaram que Lula teria afirmado que o senador fez uma coisa de imbecil e uma grande burrada. No momento em que soube da fala de Lula, Delcídio se descontrolou e o advogado do senador teve que interferir, suspendendo o depoimento. O Instituto Lula nega que o ex-presidente tenha dado as declarações. Em nota, a vice-presidência da República afirma que em 2007, Jorge Zelada foi levado à presidência do PMDB por estar sendo indicado para um cargo na Petrobras. No entanto, segundo o texto, Temer não indicou Zelada nem trabalhou pela sua manutenção no cargo. O texto afirma ainda que ele repudia veementemente as declarações do senador Delcídio do Amaral. Depois de ter o nome citado na reunião que levou Delcídio do Amaral para a cadeia, o senador Romário, do PSB do Rio de Janeiro, reafirma não ter conta na Suíça atualmente. Diz que teve conta antes, quando jogou na Europa, e pede para ser investigado pelo Ministério Público Federal. Romário disse que teve conta no banco suíço BSI na época em que jogava na Europa. A instituição financeira é do BTG Pactual, de André Esteves, preso nesta semana. Romário diz não se lembrar ao certo quando a conta foi encerrada. O ex-jogador atuou na Europa entre 88 e 94. Ele disse que pediu à Procuradoria-Geral da República que investigue a existência de suposta conta no país europeu. Em julho, ele desmentiu uma reportagem da revista Veja, que chamou de cretina, negando ter qualquer conta na Suíça. A revista admitiu ter cometido um erro. O ex-jogador disse que a citação de seu nome na gravação não passa de fanfarronice do senador Delcídio. Na gravação, o advogado de Cerveró, Edson Ribeiro, disse que o senador Romário tinha dinheiro numa conta na Suíça, mas foi avisado para sacá-lo para não ser preso. Em troca, Romário teria aceitado apoiar Pedro Paulo, pré-candidato do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, do PMDB, à sua sucessão no ano que vem. Guilherme da Costa Paes, irmão do prefeito do Rio, é diretor do BTG Pactual.
O banqueiro André Esteves passou a noite no presídio de Bangu 8, no Rio de Janeiro. Ele deixou a sede da Superintendência da Polícia Federal depois das 10 da noite. Passou por exame de corpo de delito no IML e foi encaminhado ao presídio. Como Esteves tem curso superior, tem direito a uma cela especial. Ele foi preso na quarta-feira. Ontem, o ministro Teori Zavascki negou o pedido de revogação da prisão dele e ainda determinou a transferência do dono do BTG Pactual para um presídio comum. A defesa do pecuarista José Carlos Bunlai pediu à Justiça Federal que ele seja dispensado da sessão da CPI do BNDES, marcada para terça-feira. Preso na semana passada, na Operação Lava Jato, Bunlai, que é amigo do ex-presidente Lula, foi convocado a prestar depoimento na Câmara dos Deputados, em Brasília. Ele está detido em Curitiba. Os advogados do empresário dizem que ele não irá responder às perguntas dos deputados. Bunlai é suspeito de envolvimento no esquema de corrupção na Petrobras. O Ministério Público Federal e a Polícia Federal afirmam que Bunlai usou contratos firmados na estatal para quitar empréstimos junto ao Banco Chaim e que esse dinheiro seria destinado ao PT. E agora vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. É muito célebre, são muito célebres os versos de John Donne que Ernest Hemingway usou como epígrafe em seu romance Adeus às Armas. Não pergunte por quem os sinos dobram, eles dobram por você. Esta foi a sensação que eu tive quando assisti à sessão histórica de quarta-feira no Senado Federal, em que havia um velório. Pode-se pensar que o velório era para o Delcídio. Eu não acredito. Eu acho que o velório não foi para o primeiro senador a ser preso no exercício do seu mandato desde 1935. Este velório é para cada um dos senadores. Todos perderam o sono, pelo menos aqueles que têm alguma ligação com alguma falcatrua, na Copa do Mundo, como acaba de delatar o Andrade Gutierrez, na Operação Zelotes e, sobretudo, na Operação Lava Jato. Pelo menos os 13 que já foram citados tentaram evitar que o Delcídio continuasse preso. Aliás, Delcídio, o meu amigo Dionísio da Silva, que conhece todas as origens das palavras, me disse que significa assassino de Deus. Ou seja, será o menino Jesus que ele tanto cita, será o Padim Lula, será a própria Dilma, não se sabe. O que se sabe é que o Brasil hoje se divide entre os que perderam o sono, então estão impregnados de insônia, e os que estão indignados, porque não para de vir novidade em matéria de roubo, a tal ponto que o jornal Estado de São Paulo intitulou o seu primeiro editorial hoje como A República dos Bandidos. Podia ser também a República do Escárnio, porque segundo a ministra Carmen Lúcia, você já sabe, né? Nós saímos do cinismo para o escárnio, o que é uma vergonha total. Só que eu quero lembrar um grande fato positivo dessa semana de tanta confusão. É que, pela primeira vez na história, nós estamos dando passos muito rápidos na direção da igualdade de todos perante a lei. Quando se prende um senador e um banqueiro, é porque está sendo dado um sinal de que as nossas instituições republicanas e democráticas podem funcionar para garantir o direito de que cada cidadão será tratado do mesmo jeito que o outro perante a lei. É pensando nesse lado positivo que eu convoco você para um bom fim de semana e para voltar aqui terça-feira, direto ao assunto, em pé. As empresas do Banco BTG Pactual, cujo dono André Esteves está preso no Rio de Janeiro, distribuíram dinheiro para vários partidos e candidatos nas últimas eleições. O PMDB é o partido que ficou com a maior fatia no ano passado, recebeu 17 milhões e 200 mil reais. O segundo maior beneficiado foi o PT, com 13 milhões e 100 mil reais. O PSDB ficou em terceiro na preferência do banqueiro preso, recebeu 11 milhões e 800 mil reais. Entre os candidatos à presidência, Dilma recebeu 9 milhões e meio e Aécio, em quem Esteves diz ter votado, ficou com 7 milhões e meio. Marina também foi contemplada, recebeu 1 milhão do BTG Pactual. Entre outros candidatos, o banco também ajudou campanhas de Antônio Anastasia, em Minas, com 1 milhão, e a de Delcídio do Amaral, no Mato Grosso do Sul, com 600 mil reais.
O presidente interino do BTG Pactual, Pércio Arida, enviou uma carta aos clientes afirmando que a instituição financeira não é alvo de nenhuma acusação ou investigação. Arida assumiu o BTG após a prisão de André Esteves e por decisão do Conselho do Banco. Arida afirmou também que os resultados do banco são excelentes e que as operações de expansão na América Latina e Suíça vão bem. Pércio Arida participou da criação do Plano Real e foi presidente do Banco Central em 95, no governo do presidente Fernando Henrique Cardoso.